imprimir um ritmo maior. Vamos procurar nesses 2 jogos aí que falta, procurar descansar o máximo, porque isso pode fazer a diferença para que a gente possa fazer os pontos que nós almejamos. Com o gostinho da vitória, viemos aqui em São Paulo, no Morumbi, enfrentar o São Paulo de igual para igual e buscamos até o fim a vitória, e realmente ela poderia ter vindo. Essa é a frustração que nós levamos, a vitória não ter vindo para nós. Pelo que foi o jogo, nós esperávamos pelos 3 pontos, né? Fizemos uma partida melhor, acho que atacamos muito mais, tivemos inúmeras chances. Saímos com essa lamentação, mas só que um ponto fora de casa também não é ruim no Campeonato Brasileiro, tem que estar somando pontos. Quando você perde, você não presta, quando você ganha, você é o melhor. Então as duas partes estão totalmente erradas, né? Acho que a gente precisa trabalhar no meio termo ali, a gente sabe o que a gente faz dia a dia. Então manter a tranquilidade, continuar trabalhando firme, com humildade, buscando os resultados que a gente precisa para permanecer na parte de cima da tabela. Muito bem, 0-0, São Paulo tinha perdido para o Palmeiras por 3-1, era oportunidade em casa de beliscar 3 pontinhos, ficar melhor na tabela. São Paulo não fica mal na tabela, mas poderia estar melhor se tivesse vencido, evidente. E muitas vezes o jogo fica sem controle. Se me perguntasse, não foi um jogo bom, foi um jogo de ideias diferentes, mas que fazem a gente pensar que assim, não existe um só padrão de jogo. Claro, pelo contrário, tem diversos. E eu acho que o resultado é um resultado normal, pensando na grandeza do Inter e na grandeza do São Paulo. Jeito de jogar, os dois foram eficientes dentro do jogo que eles pensavam. Mas pouquíssimas finalizações, início do segundo tempo é que foi mais. Mas depois também deu uma queda. É um jeito de futebol que pode dar em título? Claro que pode. Eu acho que para esses 2 times, não. Acho que os 2 não vão ser campeões brasileiros, um dos 2. Nenhum dos dois. Mas não é... Eu me permito acreditar que não é só o time que envolve... Por exemplo, o Liverpool quase foi, entendeu? Poderia ter sido. E é um jeito de futebol totalmente diferente do jeito do envolvimento. Mas dentro da objetividade, o Liverpool é muito melhor do que esses 2 times de ontem. Aliás, aliás, a sua ida para Portugal mexeu com você, né, cara? Você voltou falando de fagocitose, você não achou o jogo tão ruim assim. Aí você tá entendendo que é um jeito de jogar. Não, eu sempre entendi, mas eu acho que às vezes a gente não fala muito. E fica meio que um padrão. Lá vem aqueles caras falarem do jeito do... Não, realmente, a gente não... Eu espero não pregar o futebol de uma maneira só, que senão ele vai ficar chato. Tem que ser formas diferentes. Legal. O Rafa fala sobre isso também. Não, sim. É que eu achei legal, porque assim, eu achei um jogo super depressivo. Fiquei mal durante o jogo, inclusive. Tava torcendo pra acabar logo. Comi umas 15 balas, assim, tamanho minha ansiedade. Assim, tinha balas assim na minha mesa, tamanho minha ansiedade. Você já adiantou nada. E ontem teve um linha de passe, pô. Eu torcendo pro linha de passe começar, vai ter que acabar isso. Tanto é que a hashtag ontem do linha de passe, Rafa, foi bolinha. Não tinha a ver com o jogo, mas acabou tendo a ver. Claro que eu tô exagerando também. Acho que chama atenção um pouco. Ele não viu o jogo assim com um olhar crítico, né? Tava em um compromisso, mas assisti pela televisão assim um pouco mais de longe. E o que a gente viu ontem não foi especial só de São Paulo e Inter. A gente vê esse nível esse nível de jogo realmente em outras partidas, né? Então assim, eu acho que São Paulo e Inter não fogem do padrão do que vem acontecendo no Brasileiro, de atuações. Alguns times têm algumas atuações interessantes, assim como o São Paulo também já teve partidas melhores que essas. O Inter pode render mais do que rendeu nesse jogo. Eu acho que o que chama atenção, o que chamou minha atenção um pouco foram as entrevistas, né? Porque você vê o Inter falando que poderia ter saído com a vitória, mesmo jogando fora de casa, aí porque sentiu um pouco a fragilidade do São Paulo. E o São Paulo, as entrevistas de um time cansado, um time que está um pouco esgotado, né? Então assim, eu faço uma comparação, de repente com essa aproximação da Copa, parece que a pessoa fica a jogar, né? O clube fica ansioso por essa parada, né? E você de repente tem que extrair isso daí. Você tem que extrair naquele momento, né? Nesse jogo, você tem alguns jogos pela frente ainda. Então, é a hora de você fazer pontos e ter atuações melhores. De repente você pensa assim, pô, eu vou me doar o máximo nesse jogo, eu vou correr o máximo que eu posso, porque logo eu tenho uma parada. E não pensar, pô, eu tô cansado, tomara que essa parada chegue logo. Então, assim, isso me chamou um pouco a atenção, né? Você, de repente... A gente está num início de temporada ainda, tem muita coisa pela frente, né? Tem muitos jogos pela frente. Você faz uma pré-temporada, você tem uma preparação e aí você vê já o jogador meio que colocando dessa forma. O time está esgotado, o time está ansioso para que pare, para a gente corrigir algumas coisas. Quer dizer, você já teve um tempo de preparação lá no começo do ano, você vem nas preparações da semana
E você deveria ter a possibilidade de usar isso para você somar pontos, para que depois, quando dá para dar Copa, você se ajuste um pouco mais, mas tem uma evolução dentro da competição, né? Mas o que a gente viu ontem não foge muito do que a gente tá vendo numa totalidade do Campeonato Brasileiro, não. Ô Rafa, assim como uma sequência de vitórias dá uma falsa impressão, e o São Paulo viveu isso, né, com a sequência de vitórias e tudo, não precisa de uma falsa impressão. O São Paulo, de repente, pode render aquilo que estava rendendo, e as oscilações acontecem. Uma sequência ruim é você fazer um ponto em 3 jogos onde você imaginava fazer 3 pelo menos. A derrota para o Palmeiras até poderia ter menos peso se de repente tivesse vencido ontem. Te leva a algumas outras conclusões igualmente precipitadas sobre o lado negativo da história. Sim. Então, né? Aí vira maravilhoso, péssimo. Vem aí a parada para a Copa. São Paulo está na parte de cima da tabela, mas vem aí a parada para a Copa. E ontem, quais foram os temas? Nem tomou gol, mas o Sidão. Torcida pegando no pé. Um Sidão, assim, pouco tranquilo no jogo também, que a gente viu, e ontem eu citei isso. Não só ontem, tem jogos que o Sidão não está tranquilo, mas ontem talvez não foi mal, né? Não falhou assim de tomar gol, mas falhou durante o jogo, mas não tivemos gols. Mas talvez um pouco da pressão do clássico. Aí vem a questão do Nenê, fala, pô, e agora? Tinha resolvido com o Nenê, não dependia mais do Cueva, nem nada, não sei o que, o Nenê via bem, mas o Nenê pode ficar fora um jogo, pode ser expulso, o terceiro amarelo, pode machucar, pode não ter condição física de jogar todos e tal. Agora não temos uma peça pro Nenê, o Lucas Fernandes não dá. O Shailon, que tinha feito gol contra o Bahia, era um gênio, agora também não é bem isso. Entrou o Araruna, o Araruna também não. Então a molecada também já não tá dando certo. O Militão vai embora. Começa a ficar um negócio assim, pronto, né? Acabou o time, acabou o São Paulo, o caos, esse Trellis é um lixo, não pode. E a coisa não é tão extrema assim. Então, ponderadamente, você é o cara ideal para ser ponderado nesse momento, né? O que dá para avaliar? A gente já está chegando perto da parada, o São Paulo tem só mais 2 jogos, o próximo é contra um adversário que ele jamais venceu fora de casa, o jogo vai ser fora de casa, o Atlético Paranaense, mas faltando 2 rodadas, uma ponderação sobre o São Paulo, pensando no pós-Copa. Tudo que foi citado entra no pacote. Eu achei o jogo ruim e penso da mesma forma que o Marra falou sobre características de jogo e no jogo de ontem era, de certa forma, esperado que isso fosse acontecer. Não foi uma surpresa o jogo ser como foi. O que o Fábio falou sobre a questão do calendário, citando Copa, acho que vale também a reflexão sobre a gente está na 2ª rodada de meio de semana do Campeonato Brasileiro. E pode ser coincidência, mas para mim a rodada passada foi até agora a que teve mais jogos ruins. Justamente quando começou a ter jogo meio de semana, fim de semana, meio de semana agora, e vem mais um meio de semana. Então são 3 semanas seguidas com os times jogando 2 vezes pelo campeonato. Isso pesa. E olha que a gente está falando de um São Paulo que olha pro elenco, e o Aguirre tem como característica rodar as peças. Fez isso ontem, inclusive. E agora, o próprio discurso dos jogadores foi de desgaste. Sim. Curioso, porque é um time que optou por rodar. E mesmo assim sente. E mais do que o sentir ou não o desgaste, você tem menos tempo para treinar. Então a tendência nesse caso, e aí é inevitável falar de calendário, é a queda do nível dos jogos. Pode até ser um jogo descontrolado, um jogo legal, como a gente viu alguns até no fim de semana mesmo. Mas, de uma maneira geral, a expectativa que eu tenho é de que o nível caia quando isso aconteça. E por isso a gente bate tanto na tecla do calendário. Agora, sobre o São Paulo em si, primeiro assim, acho que sobre o jogo, o Inter, dentro dessas propostas, o Inter executou bem a proposta dele, e acho que o Inter fez um jogo bem ok dentro do que tinha à disposição ali para fazer. Poderia até ter saído com a vitória, não foi um jogo de grandes chances, mas acho que foi quem executou melhor. Sobre o São Paulo, aí é muito esse cuidado com 880. Na semana passada, o discurso era de como o São Paulo evoluiu. Olha como o time já está muito melhor do que era no início do ano, melhor do que... E o que eu estava fazendo questão de dizer era, calma, né? Porque assim, o São Paulo até agora vai bem com a Aguirre, mas tem alguns detalhes aí. Um deles é um time que tem uma proposta diferente da que tinha no início do ano. Então não é questão de dizer, o Aguirre é melhor, o trabalho já é muito melhor do que o do Dorival, não é. Não é, esquece o que era com o Dorival, ali tinha um caminho. São Paulo abandonou aquele caminho, resolveu trilhar outro. É o caminho que está trilhando com o Aguirre. É um treinador que tem como característica olhar muito para os adversários para tentar, a partir daí, pegar um ponto fraco e trabalhar em cima disso. Isso vai funcionar em vários momentos, e acho isso um mérito, acho isso legal do ponto de vista estratégico. Mas, a partir do momento que você tem uma sequência de resultados, você é impulsionado pela opinião de que evoluiu muito, você passa a ser mais visado como o protagonista do jogo. Então você passa a esperar que agora o São Paulo tenha que ser o time a fazer alguma coisa. Vai jogar São Paulo e Inter, o São Paulo vai propor, o São Paulo vai se impor.
E aí você esbarra num outro problema. Esse São Paulo talvez ainda não esteja pronto para isso, não. Esse São Paulo, por enquanto, é um time que está fazendo bem a sua proposta de espelhar o adversário, esperar, contra-atacar, definir o jogo dessa forma. Aí você pega um Inter que vai para campo para fazer isso, nada acontece. Então eu acho que tem que ir com calma. Não é que o São Paulo tenha atingido um nível maravilhoso na semana passada e nem que tenha virado um péssimo time agora. Para mim o São Paulo continua no mesmo estágio. Um time que hoje é competitivo, capaz de fazer bons jogos contra diferentes características, se adaptando aos adversários, mas ainda não capaz de ser considerado um time a ser batido ou um candidatíssimo para brigar na parte de cima. Então, acho que é mais nesse sentido mesmo, pé no chão. Tá. O Fã de Esportes está participando na hashtag Bebê Bom Dia. Vamos lá? Fui ponderado? Muito. Eu senti a pressão Muito. da exigência por ser ponderado agora. O bom senso. Vamos lá, gente. Deve ser Luiz Fernando, né? Pode ser Lucas Fernando, enfim. O primeiro tempo de ontem foi um dos piores da história do futebol. Concordo com o Marra quanto a estilos de jogo distintos, mas o Inter faz isso porque não sabe fazer melhor. Mas isso já é um passo para frente, viu, William? Você ter consciência de que... Das suas limitações, né? E olha, quando o Inter começou a melhorar no campeonato? Naquele empate com o Grêmio, quando reconheceu no 0-0, foi. Emerson Soft, deve ser um torcedor leve. Como judiaram da bola ontem, cada pisão e tropeço em cima da bola, foi mesmo, hein? A redonda ficou quadrada de tanto apoiar. Tem um lance do Iago. Teve um do Everton também. Teve as bicicletas do Damião, né? Mário Marra, por merecimento, é um... Olha só, hein? Mário Marra, por merecimento, é um ritmista que oportuniza a fagocitose nas manhãs esportivas. Entendi nada. Não, mas a fagocitose, é exatamente... É para provocar que você dê uma olhada no Google aí. Dá um Google aí, meu filho. É bom. Fagocitose é bom. É bom, é bom. Muito bem. Fagocitose é bom, é ótimo. A frase do dia. Então é isso. O próximo adversário do São Paulo, o Atlético Paranaense. São Paulo vai jogar fora de casa e aí é um adversário complicadinho, historicamente, inclusive, para o São Paulo. E na próxima terça, São Paulo gostou de jogar terça, vai ser a partida contra o Vitória. Aí o São Paulo vai jogar em casa. Tá bom? Muito bem. Seguimos com os jogos de hoje. E a gente preparou uma tela comparando os elencos de Grêmio e Palmeiras. Pois é, as equipes se enfrentam. Palmeiras vem embaladíssimo de uma boa vitória. O Grêmio também está na parte de cima da tabela. Aí, ó, quanto vale o show? Contratações de Palmeiras e Grêmio nas últimas 2 temporadas.